Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, né, Rita? Isso. Então estamos na série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. Mas antes de nós começarmos, né, Rita, vamos pedir ao pessoal para visitar o nosso canal, se Dá o inscrever, seu like lá. dar o seu like, fazer perguntas, né? Isso E aí. ajudar a gente a conseguirmos, né, ter mais projeção dentro do YouTube, porque afinal de contas esse assunto do Adventos Cristo é um assunto de interesse de muitas pessoas e quanto mais pessoas acessarem o nosso canal, né, Melhor. mais nós Mais vamos que- ficar muito gratos e mais essa mensagem vai chegar para mais A pessoas. divulgação fica melhor, né, gente? Isso. Então, vamos lá. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 12, Entusiasmo assentado na razão cósmica. E vocês vão falar, meu Deus, que título é esse? Mas não é para se assustar não, tá? Na verdade, a gente já vem falando, né, sobre os voluntários cósmicos, missionários, os detentores. Então, essa nomenclatura, né, na verdade, está falando daquele mesmo ser que vai divulgar a boa nova, divulgar o evangelho do Cristo que foi trazido por Jesus, né? Então, assim, são nomes diferentes que talvez para poder tocar as pessoas, né, de uma outra forma diferente. Às vezes a gente ouve, né, alguém falar sobre alguma coisa e usa uma determinada palavra e não diz nada. E aí, de repente, um outro fala sobre o mesmo assunto, mas às vezes, né, com um vocabulário um pouco diferente, e aí aquilo ali acende aquela luzinha, não é isso? Você, Então, caramba, isso vai resolver a minha vida. é como né? se não tivesse nunca escutado aquilo e já escutou, né? Mas escutou de uma outra forma. Então é isso, a gente continua falando sobre essa questão, porque na verdade os adventos crísticos, né, querem dizer isso mesmo. É justamente a gente resgatar esse cristianismo original, né? Lá o cristianismo raiz, ou como quer que queiram chamar, para poder a gente realmente retomar tudo aquilo que os primeiros cristãos já faziam, né, naquela época e que nós E deixamos toda aquela um mensagem pouco para trás. que, por força das circunstâncias, né, Rita, foi deturpada, muito deturpada ao longo dos séculos. Não só, no caso, de uma forma, digamos, às vezes intencional, mas é que houve uma necessidade, né? A Bíblia foi escrita em aramaico, ela foi escrita em grego, ela foi escrita em latim. Então, até essa situação, né? Essas Porque quem traduções conta todas, um né? ponto, né? Aumenta um ponto, né? Então, até mesmo essas traduções fizeram com que a gente perdesse muito do sentido original da Bíblia. Você vê que tem gente que quer estudar o aramaico, até o hebraico, para poder justamente buscar os originais, né? Toda tradução é assim, quando a gente tem que reescrever em outra língua, é realmente colocar a sua interpretação daquilo que você está lendo. E até os próprios discípulos, quando escreveram, cada um escreveu dando a sua impressão do que viu, né, do que viveu ali, vivenciou com Jesus. Porque Jesus mesmo, ele não escreveu nada, né? Porque se a gente olhar todos os evangelistas, né, Lucas, Mateus, Marcos, né, o próprio João, a gente vai perceber que tem diferenças. Você vê, o Lucas nem conviveu com Jesus. Ele fez uma pesquisa maravilhosa, né, conversando com todos que haviam convivido. Então, quer dizer, mas foi uma pessoa que não vivenciou o que Jesus estava fazendo ali com os discípulos, entendeu? Isso. Então, há umas certas divergências que a gente vê às vezes ali, né, até entre um discípulo e outro. Mas isso aí, isso aí a gente já comentou também, né? Todo mundo já sabe. Vamos para o nosso capítulo aqui. 12, Entusiasmo assentado na razão cósmica. E o que a gente poderia ressaltar para as pessoas a respeito desse entusiasmo, Rita? Pois é, primeiro a palavra entusiasmo, né? O entusiasmo deve ser a característica assim daquele ser que está imbuído dessa divulgação do evangelho, não é? Então nós temos que estar com esse entusiasmo. Se a gente for falar com aquela cara, né, assim, de paisagem, né? Quer dizer, você não vai realmente empolgar ninguém com isso. Então, e na verdade, quando nós temos realmente a convicção do que estamos ali, né, da nossa tarefa, né, de fazer essa divulgação desse evangelho que é tão divino, tão maravilhoso, é impossível que nós não tenhamos, né, esse entusiasmo e esse brilho nos olhos, não é? Então, esse entusiasmo faz parte, né, da característica de quem está para representar o Cristo aqui na Terra. E a gente poderia dizer que esse entusiasmo, embora ele pareça uma coisa externa
Na verdade, ele é o contrário, né? É como se nós disséssemos assim, né? Você precisa ter no seu coração, dentro de você, no seu íntimo, né? Na sua forma mais profunda de ser, esse entusiasmo, essa vontade, essa identificação. Não é isso? Mesmo. E isso acontece, né, já com a sua convicção. Quando a gente já está convicto de alguma coisa, de qualquer coisa, agora dando um exemplo assim de qualquer coisa, quando você tem aquela certeza do que você está falando, é muito mais fácil. As pessoas olham e podem até não concordar, mas nossa, como ele está falando com tanta veemência, isso deve ser verdade, não é assim? Para qualquer outro assunto. E não é diferente com o evangelho. Então, tendo esse evangelho bem vivo dentro da gente, né, é o que ele falou, vem de dentro para fora. E aí é uma coisa assim que o entusiasmo já vem naturalmente, né? Então, aí falando um pouquinho do nosso sagrado planejamento, né, dos Adventos Crísticos, que é essa proposta dos céus, né, do Brasil, lá do Rio, de Niterói. Esse planejamento, na verdade, o que seria, né? Ele vai focar nesse ressurgimento da boa nova trazida por Jesus e que foi disseminada pelos primeiros cristãos. Então, a proposta é que nós continuemos essa tarefa desses primeiros cristãos, entendeu? Sem tirar nem pôr, exatamente como eles fizeram, servindo, né? Como Jesus serviu a todos nós, e eles aprenderam muito bem a lição, e eles faziam esse trabalho. E com o tempo nós fomos, né, nos desvirtuando, nos desviando desse trabalho, né, puro e original. E a ideia é que nós retomemos isso para as nossas vidas e, né, ter isso como uma prática diária. Né? E é importante que a gente sempre ressalte, né, Rita, porque Jesus para nós é o melhor e o maior exemplo que nós tivemos, né, entre todos os iniciados que sempre estiveram no planeta no sentido de educar a humanidade, né? Jesus foi aquele que melhor representou o Cristo planetário. E por isso que nós sempre insistimos, né, com os ensinamentos da Bíblia e principalmente com o Novo Testamento. Sim. Porque a principal figura do Novo Testamento é Jesus, né? Trazendo os ensinamentos e dizendo que ele não estava, digamos assim, reformando a lei nem os profetas, mas que ele estava aprimorando os ensinamentos que nos foram trazidos. E é assim, né? A gente é igual uma criança quando começa a aprender na escola. Ela não aprende uma matéria lá do ensino médio, né? Enquanto ela está aqui no fundamental. Então, tem que ser uma coisinha que vem aos poucos. Da mesma forma, Deus faz conosco, né? Nós somos essas crianças às suas vistas e Ele manda os ensinamentos de acordo com a nossa série, né? Com o nosso nível. Então, não dá para a gente saber de tudo já desde lá atrás, não. Então, os missionários, né, que foram trazendo esse evangelho do Cristo, que é o mesmo, né? Ele veio trazendo na forma apropriada para a gente daquela época, né? Então, nós éramos, né, muito ignorantes antes e as coisas tinham que vir de acordo, porque senão a gente não compreenderia. Ninguém aprende uma equação do segundo grau antes de aprender as 4 operações básicas, né, da matemática. Então é a mesma coisa, isso aqui é igualzinho. Então agora a gente já deu uma crescidinha, né, então já dá para aprender um pouquinho mais do que é todo esse conhecimento, né, do universo e do evangelho, né? E quando você fala nessa crescidinha, nós podemos fazer uma referência ao próprio Jesus, que disse aos apóstolos, né, que era necessário que ele se fosse para que o Consolador prometido pudesse retornar e não falar com eles por parábolas, mas falar de uma maneira direta. Mais direta. O que ele estava dizendo? Quando o Consolador prometido vier, essa humanidade já vai estar mais preparada para as coisas que eu não posso falar hoje. Verdade. Né? Pois é, entendeu? Aí veio, né, a doutrina espírita já veio trazendo uma nova interpretação de tudo, né, que foi falado antes de uma forma e agora de uma forma mais clara.
e principalmente desse mistério, né? Dessa questão da reencarnação, né? Das vidas sucessivas. Não podia ser falado tão abertamente. Porque era um dogma da Igreja, né? Principalmente porque todos nós sabemos que a Igreja Católica, quer dizer, ela admitiu a questão, né? Do caso, né? Das vidas sucessivas até um determinado momento. Mas a partir do Concílio de Nicéia, isso mudou. Então aí, esse ser, né, que somos nós, são vocês, são todos que estão nos ouvindo, todos nós devemos procurar nos imbuir dessa tarefa, dessa divulgação, né, do Evangelho. E uma vez imbuídos dessa tarefa, é impossível que nós tenhamos o desestímulo, aquela falta de fé, aquele enfraquecimento, porque isso não condiz com os seres que estão realmente trazendo, né, uma palavra tão confortadora, uma palavra sobre a vida, né, que é o Evangelho. Então não dá para se falar sobre isso e ter essa aparência ou esse sentimento, né, de fraqueza ou de incapacidade, de derrota. Não dá, não combina, entendeu? Se estamos falando dessa forma, é porque aquilo ainda não nos tocou verdadeiramente. Então é só da boca para fora, porque quando é verdadeiro, quando isso realmente fizer sentido para a gente, fizer eco em nossa alma, a gente vai conseguir falar realmente dessa forma, né, entusiasmado, né, com esse entusiasmo todo que vai contagiar todo mundo, entendeu? Naturalmente. E eu diria, Rita, que nós estamos passando por um momento, eu acho que é muito especial, parece que a gente está misturando as coisas, né? Essa questão das Olimpíadas que a gente está tendo na França, isso mostra que nós precisamos estar com a nossa fé em dia, né? Até de forma que os outros percebam que nós não podemos aceitar algumas coisas, né, que contraria tudo que a gente acredita e de muito boa vontade, né? Então, se você, tudo, né? Sim, se você não tem esse fundamento dos ensinamentos de Jesus, né, você fica perdido nesse dia a dia. E aí vem essa questão, né, do entusiasmo, né, embasado assentado na razão cósmica. Aí fica meio difícil da gente entender, mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu compreendi esse tema, esse título desse capítulo da seguinte forma, né? Quando a gente fala do cosmo, na verdade a gente está falando de Deus, porque Deus é o criador de todo o universo, de tudo que existe no universo. Então o cosmo não deixa de ser Deus, que é isso tudo, né? Tudo que nos envolve. E esse entusiasmo baseado nessa razão cósmica, eu compreendi como sendo essa motivação da busca do conhecimento do cosmos, ou seja, de nos aprofundarmos na nossa casa, né? Porque o universo é a nossa casa. Nós fazemos parte desse cosmos que é Deus, né? Tudo é Deus. E procurar, né, buscar esse conhecimento, claro que é uma coisa que a gente vai só, né, aprender por milênios, né, sei lá quantos milênios, quantos manvantaras, né? Já tá bom, né? Pois é, então vai demorar muito, mas nós temos que estar sempre, né, buscando. E essa busca eu entendo como sendo, né, esse entusiasmo, né, assentado na razão cósmica, né, conhecer o cosmos. Isso pelo menos eu acho assim bem instigante, né? E eu continuo também, concordo com você e diria que essa coisa de estar no mundo sem ser do mundo, né? Por exemplo, nós hoje estamos numa encarnação no planeta Terra. De onde vai ser a nossa próxima encarnação? Será que vai ser aqui? Então, isso mostra, mesmo que seja de uma forma ainda diminuta, né, que nós estamos sempre mudando de casa. A partir do momento que os engenheiros siderais entendem, né, que talvez ficar nesse planeta já não é o mais interessante para a nossa alma, nós vamos para um outro mundo. Sim. Então, nós somos cidadãos cósmicos por essência, pela vontade de Deus. Então, quanto mais nós tomamos conhecimento disso, fica mais fácil exatamente para que a gente possa fazer esse intercâmbio, né? Os estudantes, por exemplo, não fazem intercâmbio de um país com outro. Então, nós, como espíritos imortais, né, e pertencente a esse cosmos, a esse infinito, né, que é uma expressão de Deus, precisamos realmente nos acostumar com essa ideia.
né, de vivenciar essa experiência crística nas muitas moradas de Deus. Pois é, por isso que eu falo que eu não sou daqui, eu estou aqui, né? A gente não é daqui. A gente está aqui, porque hoje a gente está aqui, na outra encarnação a gente pode estar, sei lá, em Marte, quem sabe, né? Sim. Em outro lugar, ou até voltar, né, ainda para cá, porque aí ainda temos alguma coisa para ser resolvida. Então, é isso, nós somos cidadãos cósmicos, como ele falou, cidadãos cósmicos. Então, temos que nos empenhar em conhecer, né, esse cosmo de que fazemos parte. E é importante, eu acho, esse estímulo interno em função disso. Pois né? Não só da questão de que você pode viver em muitos mundos, como você pode vir a encontrar os seus irmãos dos muitos mundos. Sim. Né? É nós abrirmos para todas essas possibilidades. Porque senão você vive na Terra para a Terra. E, na verdade, eu acho que a intenção, o nosso aprendizado não é nesse sentido. É de estarmos na Terra, vivenciarmos aquilo que é da Terra, mas sabendo que nós somos no mundo, o mundo cósmico. Né? Estamos aqui para uma lição, né? Aí temos que tirar proveito dessa lição. Então, no capítulo, o Adolfo também ele ressalta a bem-aventurança dos mansos, né, e pacificadores. Por quê? Porque é uma característica também desses que têm esse entusiasmo, né, dos detentores, dos missionários, dos voluntários cósmicos. É também uma característica que seja pacífico, né? Pacífico e manso, né? Manso e pacífico, né? Não é aquela coisa de, eu respondo na hora. Então aí já ainda não está no ponto, né? Então nós precisamos ter justamente essa mansuetude, né? Esse pacifismo, né? Pode ser assim, eu acho, né? Não sei, né? O português é complicado, né? Não, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E eu acho que até Adolfo diria, né? Quando a gente fala nesse pacificador, é alguém que já conseguiu o seu equilíbrio interno. Isso. É alguém que já venceu as suas batalhas internas, né? Então, ele está muito mais apto para compreender o outro e para compreender o mundo que o cerca, sem deixar ser envolvido, né, por todas essas questões externas. Porque quando a gente se ofende, na verdade, né, a gente ainda não compreendeu muito bem, né, às vezes a fraqueza do outro. Então, essa também é a nossa fraqueza. Quando a gente começa a se ofender e quer julgar e tal, ainda estamos demonstrando a nossa fraqueza, né, como seres. Então, como seres cósmicos, né? Então é isso, Jesus ele nunca levantou as mãos, né, para amaldiçoar ninguém ou para discutir com ninguém, ele nunca fez isso. Ele sempre, né, foi bem pacífico, falava o que tinha que falar, era muito assertivo, mas sem ofender ninguém e nem nunca ensinou, né? Não tem nenhum ensinamento de Jesus que diz que a gente tem que bater de volta ou fazer alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, né? Ele manda dar outra face, não é isso? Então, é nesse ponto também que a gente precisa chegar para ser considerado esse missionário cósmico, esse voluntário cósmico, né? Esse ser que vai realmente levar essa palavra do Cristo como Jesus fez. Então, e é importante ressaltar, desculpa ter te cortado, que dar a outra face é ser pacífico, é ser manso. Não é covardia. Jesus não estava falando de covardia. Ele estava falando desse pacifismo, dessa mansuetude, dessa nossa capacidade de compreender que o outro ainda, muitas vezes, não pode nos acompanhar. Né? O outro ainda não tem capacidade de nos entender e vai reagir com o material que ele tem. É isso aí. E muitas vezes o material que ele tem é a agressividade. Ainda. Pois é, né? Ainda, né? Então, é isso aí, a gente precisa trabalhar essa nossa reforma, porque para ser esse como é que chama? Esse intermediário, né, do Cristo para outros, nós precisamos primeiro ter essa convicção dentro de nós, sermos mansos, agirmos com ética, com transparência. Na verdade, quando nós incorporarmos verdadeiramente o Evangelho, nós já seremos assim naturalmente.
tá? Então, essa transparência, as nossas ações, tem que ser ações dignificantes, porque são através dos nossos atos que nós vamos realmente passar o nosso exemplo, assim como Jesus fez, né? Então, esse entusiasmo, essa alegria vai ser uma coisa natural. A gente está estudando o livro da vida de Francisco de Assis, né? E a alegria dele, o entusiasmo, a vontade dele ajudar as pessoas, aquilo é contagiante. Então, qualquer um que tenha já essa força dentro de si, consegue contagiar a quem quer que seja, mesmo alguém que não acredite em nada, que seja ateu, né? E é importante, eu acho, a gente ressaltar que essa alegria, esse carinho, esse amor, a gente não está dizendo que isso é uma tarefa fácil, né? Mas nós estamos dizendo que nós precisamos nos moldar nessa direção. Se nós queremos ser, digamos, porta-vozes da mensagem de Jesus, nós precisamos nos reformar intimamente, vencermos as nossas batalhas internas, nos abrirmos para o outro no sentido da irmandade, para que a gente possa, de fato, né, contribuir para um mundo melhor. Porque eu acho que o cerne da nossa questão, independente até do segmento religioso ao qual você abrace, né, é exatamente amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Pois é. E para isso é necessário que nós nos trabalhemos internamente. Se isso não acontecer, não adianta. Pois é, e aí a gente precisa estar num nívelzinho, né, um pouquinho melhor para poder fazer esse serviço, né, Sim, servir ao Cristo. E aí, por isso é que é dito, né, que nas mensagens que a gente recebe, o Adolfo sempre fala isso também, tem até um trechinho que eu separei aqui desse capítulo que diz, né, que os adventos crísticos, eles são, portanto, voltados para aqueles que têm possibilidade de mudanças substanciais, atendendo à graduação que os orientadores espirituais do planeta esperam que se adquira para a consolidação da civilização do terceiro milênio, da qual farão parte apenas os mais gabaritados. E aí você vai falar, mas e os menos gabaritados? Vão embora? Como é que vai ficar? Sim, alguns talvez vão para outros orbes, né, que estejam de acordo com o seu nível evolutivo, mas outros menos gabaritados também poderão ficar na Terra, até porque nós precisamos de diferentes níveis. Os mais baixos precisam de os níveis mais altos para poder se mirar, né, ter como exemplo. Então, os menos gabaritados, eles podem não estar ainda com essa tarefa já realizando, mas com certeza, né, daqui a um pouquinho, se melhorando um pouquinho, também vai fazer parte desse grupo de seres que estarão realmente divulgando, né, a palavra do Cristo para os 4 cantos do mundo. Em outras palavras, o que a Rita está dizendo é que nós estamos vivendo o momento da transição planetária, não é verdade? Ou da separação do joio do trigo, onde nem todos vão permanecer na Terra na sua nova fase de regeneração e progresso. Ou seja, aquelas almas que ainda não estão sintonizadas com essa nova energia do planeta vão ser oportunizados em outros orbes, em outros mundos. Onde se sentirão até melhor, né? Sim, isso não né? deixa de ser uma e bondade até divina. Estimuladas, né, a recomeçar a sua caminhada numa nova base, Isso. num novo conceito. Isso, mas somos todos, né? Estamos todos aqui nesse eterno vir a ser e alcançaremos essas condições mais elevadas com certeza. Somos todos anjos em potencial, mas para isso a gente precisa vivenciar todas as etapas necessárias para essa evolução. Então, é isso, né? Ok. Gente, mais uma vez nós vamos pedir para vocês não esquecerem de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like, diz lá o que você achou, o que você pensa sobre isso que a gente falou. É importante a opinião de vocês. E repassem, né, o nosso vídeo para os seus amigos, peço para eles se inscreverem, né? Isso aí. Porque é muito importante vocês nos ajudarem que o YouTube possa reconhecer que isso que nós estamos trazendo para vocês é importante, né? Isso não é nem um bom termo, nós estamos fazendo um resumo do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marcos dos Santos. E eu sugiro que assistam os outros capítulos, principalmente o capítulo 1, para poder realmente entender melhor tudo que a gente fala, tá? Então é importante isso aqui é um segmento, é um livro de 90 capítulos e a gente está no capítulo 12, ok? Muito obrigado, tudo de bom, Boa saúde semana. e paz. Tchau, tchau.